A paz do Senhor, nós estamos gravando esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante. É bem possível que você já tenha visto em alguns vídeos aí sobre a Rússia invadindo a Ucrânia. A Rússia iniciou nesta quinta-feira, dia 24, um ataque militar em uma larga escala contra a Ucrânia, país vizinho ao sul, por ordem do presidente russo Vladimir Putin. E esse assunto tem repercutido em todas as redes sociais e também na televisão brasileira. Muitas pessoas usam esse acontecimento para gerar pânico e dizer que esse é um dos grandes sinais sobre a vinda de Jesus. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu convido você para nós lermos juntos Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6. Os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, dai-nos o sinal da sua vinda e do fim do mundo. E qual é a resposta de Jesus? Mateus 24, versículos 6, 7 e 8. Olha o que ele responde: ouvireis guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Ou seja, fome, terremoto e guerra existe há vários tempos. É claro que quando vai se aproximando a vinda de Jesus, esses acontecimentos iriam aumentar. Mas então, como que nós devemos nos portar diante desses acontecimentos? O próprio Jesus deixa escrito aqui: olha, vocês vão ver guerra e rumor de guerra, mas não vos assusteis. No finalzinho, no versículo 8, ele diz: todas essas coisas são princípio de dores. Ou seja, nós como igreja, você que é o templo do Espírito Santo, você que está ligado em Cristo através do Espírito Santo, você não deve temer. Quando nós olhamos para esses acontecimentos e isso gera em nós preocupação e até mesmo um medo excessivo, isso quer dizer que nós não temos certeza da nossa salvação. Porque tudo isso que a Bíblia está relatando aqui já está acontecendo. E nós, como cristãos, não podemos depender de um anúncio ou depender de um acontecimento para buscarmos a Deus. O cristão precisa estar pronto para o arrebatamento a qualquer momento. O cristão não pode deixar para se preparar em cima da hora. Jesus contou a parábola sobre as 10 virgens, lembra? 5 loucas e 5 prudentes. Quando o noivo chegou, as 5 prudentes estavam preparadas. As 5 loucas não tinham azeite consigo, ou seja, não estavam prontas ou não estavam preparadas. Por isso, meus irmãos, você que serve ao Senhor, você precisa estar preparado. Você não sabe o dia e a hora que o Senhor vai vir. Muitas pessoas estão com medo, assim como também, lembra quando começou esta pandemia? Todo mundo ficou atemorizado. Eu conheço pessoas que chegou até mim e disse assim: não, eu não vou na igreja porque a pandemia aí, essa enfermidade pode até atingir a nossa casa, a nossa família. Muitas pessoas deixaram de ir à igreja. E infelizmente, essas pessoas que não vieram na igreja para não pegar esse vírus, pegaram em casa. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ou seja, se Deus permitiu vir essa pandemia, eu sei que Ele está no controle. Alguém pode até dizer: mas esta pandemia é mal, será que Deus permitiu? Com certeza Deus permitiu. E se Ele permitir que nós sejamos levados por essa enfermidade, a honra e a glória é dEle. E uma coisa eu tenho aprendido nesse tempo que eu sirvo a Deus, que o justo, mesmo na hora da sua partida, ele não se desespera. O justo está preparado em todo o tempo. É por isso que a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestimentas e nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Meu irmão, minha irmã, se porventura esta guerra virar uma guerra mundial, isso pouco importa. Nós precisamos estar preparados. Jesus pode voltar para mim agora. Jesus pode voltar para você agora, independente de guerra, independente de pandemia, independente de qualquer outra coisa. Ele pode te chamar agora. E se você não tem essa certeza que você está salvo, ou que você pelo menos está vivendo em conformidade com a palavra de Deus, você pode sim perder a sua salvação. Então devemos seguir o conselho de Martim Lutero, viver o hoje como se Cristo morresse ontem, ressuscitasse hoje e fosse voltar amanhã. Em todo tempo nós precisamos estar preparados, desmistificar isso da cabeça de muita gente, que vai dar tempo de consertar a vida, vai dar tempo de voltar para a igreja, reconciliar, aceitar Jesus, pedir perdão. Nós precisamos tirar isso da cabeça das pessoas. Eu tenho que viver com Deus ao ponto de saber que para mim Ele pode voltar agora. Existem 2 tipos de arrebatamento na Bíblia. O primeiro é quando Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Onde houver um salvo, ele vai ser arrebatado juntamente com a igreja de Cristo. Mas também existe o arrebatamento particular, ou a vinda de Jesus particular para mim.
Eu posso sair na rua da minha casa e perder minha vida. Eu posso estar sentado no sofá da minha sala e sofrer um infarto, um derrame e morrer. Ou seja, eu tenho que estar preparado. E você vê isso nos nossos irmãos primitivos. Por que eles tinham tudo em comum? Por que eles amavam uns aos outros de uma forma intensa? Por que eles muitas das vezes se preocupavam mais com o próximo do que com eles mesmos? Porque eles acreditavam piamente que Jesus viria ainda naquele tempo. Eles viviam sem expectativa de ter um amanhã, ou seja, o que eles podiam fazer para Deus e para os irmãos, eles faziam sem esperar nada em troca, porque eles sabiam que eles fazendo isso, eles estavam obedecendo a palavra de Jesus. Mas infelizmente existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão no pecado, estão dentro da igreja e estão acostumados com o pecado. Nós temos aqui um vídeo no canal que nós falamos sobre a igreja zumbi, ou seja, aquela igreja que teve um avivamento, teve um encontro com Deus, carrega a Bíblia Sagrada, mas para Deus está morta espiritualmente. Para Deus está apática ou anêmica, ou seja, são pessoas que não praticam as obras que a Bíblia Sagrada nos ensina. São pessoas que não estão preocupadas com o arrebatamento. Então, meu irmão, se a ideia de uma guerra ou se a ideia da vinda de Jesus te causa medo, te causa pânico, deixa você assustado, você precisa fazer um concerto com Deus e ter uma vida íntima com Deus, uma intimidade com Deus, ao ponto de Ele colocar a certeza no teu coração que você é salvo, ou que pelo menos você está fazendo a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo de fato, Ele domina o meu coração, domina o meu ser, eu não tenho medo do que possa vir a acontecer. Até porque a igreja tem que ansiar pelo arrebatamento. A igreja tem que desejar este dia, porque vai ser um dia para a igreja glorioso. A nossa maior vitória não é receber carro, não é receber casa, não é ser próspero. A nossa maior vitória ainda estará quando o nosso mestre vier sobre as nuvens e arrebatar o seu povo, e nós irmos encontrar com Cristo nos ares, segundo o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Paulo diz assim: mas nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago também diz: sede vós paciente, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Jesus mesmo disse no livro de Apocalipse: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, meu irmão, nós estamos vivendo, cada minuto que o relógio passa, estamos mais próximos da vinda de Cristo. Seja a vinda dele através de uma pandemia, através de uma guerra, a certeza é que Jesus está voltando. E esses acontecimentos externos só são para cumprimento da Bíblia Sagrada, mas o verdadeiro salvo está convicto que Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar daqui 10 minutos. Por isso eu deixo o conselho para você: se você não tem essa certeza, ore hoje, peça perdão para Deus hoje e comece a andar em conformidade com a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai gerar no teu coração esta calmaria, porque quem tem a presença de Deus não entra em pânico mesmo na hora da morte. E essa pessoa tem a certeza que a morte é só um passaporte desta vida terrena, momentânea, para a vida eterna, onde estaremos com Cristo para sempre. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve e Deus te abençoe.